Você já ouviu falar de Gustave, o crocodilo assassino que pode ter tirado a vida de mais de 300 pessoas nas margens do rio Rusizi? Ou dos leões de Tsavo que aterrorizavam trabalhadores britânicos na África, devorando cerca de 100 homens durante a construção de uma ferrovia? Mas hoje você vai conhecer a criatura mais letal da história entre todos os felinos selvagens. Um predador que caçou humanos como sua principal presa. Este é o tigre de Champawat. Bem-vindo ao território selvagem, onde a natureza é tão fascinante quanto mortal. No final do século XIX, nas florestas montanhosas do Nepal, aldeões começaram a relatar ataques brutais. Mulheres desapareciam no caminho do rio. Crianças nunca voltavam da floresta. O responsável? Uma tigresa de aparência comum, mas com um comportamento absolutamente fora do padrão. Ela não caçava cervos, javalis ou búfalos. Ela caçava humanos. A região de Champawat, localizada no norte da Índia, perto da fronteira com o Nepal, é um lugar de beleza selvagem. Um mosaico de montanhas cobertas por florestas densas, rios sinuosos e pequenas aldeias isoladas. Ali, a vida era simples e difícil. As famílias viviam da agricultura, do pastoreio e da coleta de madeira nas matas. Mulheres e crianças percorriam trilhas todos os dias para buscar água ou lenha. Homens cultivavam arroz, cuidavam do gado e caçavam pequenos animais para a subsistência. E mesmo convivendo com a natureza, todos sabiam que a floresta podia ser perigosa. A fauna do Himalaia inferior é rica, mas também hostil. Tigres, leopardos, ursos e elefantes selvagens sempre representaram riscos, mas nenhum desses animais atacava de forma sistemática, até que ela chegou. No começo, foram apenas rumores. Um menino que não voltou do rio. Uma jovem desaparecida a caminho da escola. Depois, começaram a encontrar roupas rasgadas, manchas de sangue e pegadas gigantes entre as árvores. Minha irmã foi buscar lenha e nunca mais voltou. Procuramos por dias. Encontramos só a cesta dela e marcas na terra, como se algo a tivesse arrastado. A gente começou a ouvir gritos vindos da floresta, sempre ao amanhecer ou ao entardecer. Era como se alguém estivesse sendo levado para dentro do mato. Um som que ninguém nunca vai esquecer. A mamãe disse para não sair sozinha, mas a tia saiu. E agora a gente não fala mais dela. A cada semana, uma nova vítima. A população entrou em pânico. Homens começaram a andar armados até para ir ao campo. As trilhas para a água foram abandonadas. Crianças deixaram de frequentar a escola. A floresta virou um território proibido. E o mais assustador, ela não atacava à noite. Ela caçava de dia, observava a rotina das pessoas e escolhia o momento certo. A cada novo ataque, a criatura parecia mais ousada. Não era apenas fome, era estratégia. Ela usava a vegetação como camuflagem, descia silenciosamente das colinas e desaparecia entre as árvores como um fantasma. Foi então que as autoridades perceberam. Aquilo não era um animal comum, era uma caçadora de humanos e ninguém sabia como pará-la. As mortes continuaram, semana após semana, mês após mês. Mulheres, crianças, anciãos, ninguém estava seguro. A tigresa não só caçava, ela parecia dominar o território como uma rainha sombria da floresta. Em pouco mais de 2 anos, o número de vítimas ultrapassou qualquer registro já visto na história da relação entre humanos e animais selvagens. Mais de 400 pessoas, isso mesmo. 436 vidas foram tiradas por uma única criatura. O terror transformou comunidades inteiras em cidades fantasmas. Escolas foram fechadas. Agricultores abandonaram os campos. Alguns aldeões começaram a dormir armados. Outros simplesmente fugiram da região. Nós deixamos tudo para trás. A terra, os animais, a casa dos nossos avós. Só queríamos salvar os nossos filhos. A floresta não era mais nossa. E o mais perturbador, os ataques aconteciam em plena luz do dia. Em uma ocasião, a tigresa invadiu um vilarejo ao meio-dia, arrastando uma adolescente diante de todos. Em outra, uma mulher foi levada enquanto lavava roupas a menos de 100 metros da aldeia. A cada novo ataque,
A população se perguntava: será que hoje será o meu dia? As autoridades locais estavam em desespero. Soldados foram enviados, armadilhas montadas, mas nada funcionava. Ela sempre escapava, sempre observava, sempre voltava. Para alguns, ela não era um animal, era uma maldição, uma entidade da floresta enviada para punir os homens. A Shurel da selva, como alguns a chamaram. O espírito vingativo de uma mulher morta, reencarnada como um tigre assassino. Em meio ao caos, quando nenhuma armadilha funcionava, nenhuma patrulha voltava com boas notícias, e até os caçadores locais se recusavam a entrar na floresta, um nome começou a circular entre os líderes britânicos da região: Jim Corbett. Nascido na Índia em 1875, filho de britânicos, Corbett cresceu entre as florestas, entendendo seus sons, seus cheiros, seus ritmos. Era um rastreador experiente, um atirador preciso, mas acima de tudo, um homem que respeitava a vida selvagem. Ele não era apenas um caçador, era um naturalista, educador e um defensor das pessoas da floresta, com quem conviveu e aprendeu desde a infância. Por isso, quando soube da tigresa de Champawat, ele não hesitou. Mas antes de levantar o rifle, Corbett quis ouvir. Visitou aldeia por aldeia, conversou com testemunhas, estudou os ataques, os rastros, os horários. Enquanto outros queriam matar a fera, ele queria entender. Logo, Corbett percebeu um padrão. A tigresa atacava de dia, mas sempre ao amanhecer ou ao entardecer. Se movia com o vento a favor. Escolhia vítimas que andavam sozinhas. Ela era inteligente, estratégica, e foi em uma das primeiras investigações que Corbett encontrou uma pista crucial. Marcas na lama revelavam que a tigresa mancava levemente. E quando finalmente examinou o crânio de uma das vítimas, a resposta ficou clara. A mandíbula da tigresa estava fraturada. Provavelmente ferida por uma bala mal disparada por caçadores anteriores, ela não conseguia mais caçar suas presas naturais. E encontrou nos humanos uma presa fácil, abundante e indefesa. Aquilo mudou tudo para Corbett. Ela não era um monstro, era uma sobrevivente, empurrada para o limite por causa de um erro humano. Ainda assim, ele sabia. Ela precisava ser detida. E a responsabilidade era toda dele. Assim começou a caçada mais perigosa da vida de Jim Corbett. Um jogo de paciência, coragem e instinto. Ele não estava atrás de um animal comum. Estava caçando a criatura mais letal da história dos felinos. Era o amanhecer de um novo dia em Champawat. Mas aquele não seria um dia comum. Jim Corbett estava preparado. O plano era arriscado. Usar uma jovem local como isca viva. Sim, você ouviu direito. Uma vida humana, exposta intencionalmente protegida à distância para atrair a tigresa. A menina ficou sentada, sozinha, perto da trilha que a tigresa usava com frequência. Horas se passaram. O calor apertava. O silêncio era absoluto, exceto por um som que fazia o coração parar. Galhos quebrando, bem devagar. E então, ela apareceu. A assassina silenciosa, a rainha da floresta, a tigresa de Champawat. Ela se aproximou com cautela, quase flutuando entre as sombras. Chegou a menos de 10 metros da menina. Foi nesse momento que Corbett disparou. O primeiro tiro atingiu o ombro da tigresa. Ela se virou para atacar, rugindo como um trovão vindo das profundezas da floresta. E o segundo tiro foi certeiro. Não houve comemoração. Não houve gritos de vitória. A floresta ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo. A morte da tigresa de Champawat não foi apenas o fim de um reinado de terror. Foi o começo de uma nova era. Corbett não saiu vangloriando-se. Ele sabia que, no fundo, a culpa não era só da tigresa, mas de um sistema que destruía habitats, invadia territórios e deixava os animais sem escolha. Corbett se tornou um dos maiores defensores da vida selvagem. Criou reservas naturais, escreveu livros e lutou pela preservação da natureza até o fim de sua vida. Jim Corbett virou lenda, mas sempre carregou essa história com humildade e com a certeza de que o maior predador da Terra ainda é o homem. A tigresa de Champawat está no Guinness World Records como o animal selvagem que mais matou humanos na história. 436 vítimas confirmadas. Hoje, o Parque Nacional Jim Corbett
Na Índia, proteja a vida selvagem que ele tanto amou. Respeite a natureza. Ela só ataca quando não tem mais escolha. Este é o Território Selvagem. Inscreva-se para mais histórias reais da natureza como você nunca viu.